Olá, sou o professor Wagner e no vídeo de hoje estarei explicando a área das figuras planas, tá? Professor, só tem essas áreas? Só tem essas figuras? Não. Essa é algumas das figuras que temos em matemática, tá? Não são todas que estão aqui na aula de hoje. Primeira figura, quadrado. Como que a gente determina a área do quadrado? Então, a área do quadrado é base vezes altura, ou lado ao quadrado. Por que temos essas duas? Porque no caso do quadrado, a base e a altura têm o mesmo tamanho, tá? Então, o lado dele é igual, as laterais têm a mesma medida. Então, por isso que também é mais utilizado o lado ao quadrado, tá? Espera aí, professor, vamos colocar um número para a gente entender melhor. Então, na figura vai aparecer lá um número qualquer para vocês, que aqui utilizamos de 3. Então, a minha área será 3 vezes 3. Temos o resultado de 9, tá? Pode fazer um 9 mais bonito, tá? 9. Essa unidade aqui, por exemplo, vamos supor que aqui era 3 metros. Essa unidade será em metros quadrados. Sempre a medida de área será a unidade que tiver ao quadrado, tá? Retângulo. Professor, como que a gente calcula a área do retângulo? Fazendo o mesmo procedimento. Base vezes altura. Agora, a diferença deles é que as medidas do retângulo tem que ser diferente essas medidas das laterais, tá? Como, por exemplo, se fosse 2 e 5. 5 vezes 2, ou 2 vezes 5, teremos o resultado de 10. E aí chegamos na medida, tá? Professor, peraí, mas por que a gente multiplica? A gente multiplica pelo seguinte. Imagina, ó, que essa lateral foi repartida em 3 partes. Partes iguais, tá? Na outra lateral também foi repartida em 3 partes. Então, quanto quadrados cabe aqui? É por isso que a gente determina área ao quadrado, tá? Porque a gente transforma todo aquele espaço em quadradinhos. Para não precisar sempre fazer esses quadradinhos, o que acontece? Fazemos a multiplicação. Mas imagine que aqui seja divisões iguais, tá? Não é aquela divisão um pedaço maior e vou escolher aquela, não. Então, são pedaços de mesmo tamanho. Beleza, professor. Então, bora para o triângulo. No triângulo, a área do triângulo, temos que fazer a mesma coisa. Porém, ó, base vezes altura. Só que se eu multiplicar a base pela altura, ou eu vou ter a área do quadrado ou do retângulo. Só que aqui a gente está usando o quê? Apenas a metade. Então, eu divido isso aqui por 2. Esse aqui, mesma coisa. A gente pega a base vezes a altura, tá? A altura é essa medida daqui até o ponto mais alto aqui. Não é na diagonal, não, tá? Vamos colocar números aqui, ó. Então, aqui 3 e aqui 2, por exemplo. Como que a gente determina? 3 vezes 2 divide por 2. Professor, eu posso simplificar? Pode, ó. Vou multiplicar por 2, dividir por 2, sobra 3, tá? Professor, não percebi que dava para fazer a simplificação. Então, o que a gente faz? Multiplica e depois divide. 3 vezes 2, 6. Divido na metade, 3. Tá? Não tem problema se você não percebeu que dava para fazer a simplificação. Nesse caso aqui, seria a mesma coisa, tá? A base 4, altura de... Vamos pôr 3 aqui. 4 vezes 3 divide por 2. 4 vezes 3, 12. A metade disso, 6. Perfeito? No caso do círculo, da figura circular, da circunferência, temos o raio, que é esse bonito aqui. E uma coisa que também envolve na área da circunferência do círculo é o π. Professor, o que é esse π? Esse π é um coeficiente de arredondamento, onde que ele aparece? Sempre que tiver alguma figura circular, tá? Para efeito matemático, a gente utiliza o π valendo 3,14. Por quê? Porque atrás dessa vírgula aqui tem mais de 100 números. Então, para efeito de conta, a gente utiliza 3,14. Professor, mas se tiver colocado no enunciado, utilize
π sendo 3,1. Aí você multiplica por 3,1. Utilize π 3. Considere o π apenas 3, tá? Então vamos lá. Eu preciso saber qual a área dessa figura. Então o que eu faço? Π, que eu sei que é 3,14, e raio ao quadrado. O que é raio ao quadrado? É essa medida aqui, ó, do centro até a extremidade. Então, vamos escolher uma medida qualquer, vamos por 5, por exemplo. 5 ao quadrado. 5 ao quadrado, 25, vezes 3,14, vai dar o resultado de 78,5. Tá? E aí a mesma coisa, a unidade está em metro, metro quadrado, centímetro, centímetro quadrado. Tá? Professor Lausanne, mesma coisinha. Tá? A única diferença, se eu tiver a medida da lateral, eu posso fazer igual a do quadrado. Esse aqui. Porque as medidas e o ângulo aqui é de 90 graus são iguais. Posso utilizar a mesma forma. Caso eu não tenha essa medida, tiver a medida da diagonal, o que é a diagonal? É esse ponto aqui, ó, daqui até aqui. Então, eu tenho a diagonal vezes a diagonal, que é o mesmo tamanho nesse caso. Então, vamos colocar ao quadrado. Isso aqui a gente divide por 2. Por quê? Mesmo caso do triângulo. Se eu pegar essa medida vezes essa, eu também estou calculando essa parte aqui, ó, de fora. Só que eu não estou usando tudo. Eu só estou usando parte delas. Tá? Então, por isso que eu divido em duas partes. Então, se minha diagonal é, vamos pôr, 10 centímetros, 10 vezes 10, 10 ao quadrado, tenho 100. Divido isso na metade, sobra 50. Tá? 50 o quê? Centímetro quadrado. Do losango, mesma coisa. Ó. Diagonal maior, diagonal menor. Diagonal. Pode colocar Dzinho e Dzão na forma. Tá? E aí divide por 2. Tá? Vamos por 8 e 4. Então essa medida é de 8. E a altura dessa diagonal aqui, a diagonal menor, é 4. Então vamos colocar 8 e 4. Tá? Então 8 vezes 4, 32. Divido 32 na metade, tem um total de 16. Trapézio, professor. No trapézio tem uma coisa interessante. Ó, vamos colocar aqui 8 mesmo. Aqui 12 e a altura aqui de 7, por exemplo. Então o que a gente faz aqui? Ó? Nesse caso a gente faz a média. Por quê, professor? Faz a média das duas partes, parte maior e a parte menor, que aí a gente consegue retirar uma parte aqui e automaticamente esse pedaço aqui jogar para o outro lado. E aí a gente consegue fazer da mesma maneira que o quadrado, que o retângulo, base vezes altura. Tá? Como que a gente faz essa média? Pega as duas, ó, a parte maior e a parte menor. Soma os dois. Para fazer a média, divido na metade. E aí eu multiplico pela altura. Tá? A altura aqui é 7. 8 mais 12, 20. Metade disso, tenho 10. Multiplico por 7, 70. Tá? Então vamos colocar a forma aqui. Ó. A base maior com a base menor. Professor, posso multiplicar antes e depois? Pode, não tem problema que chega no mesmo resultado. Tá? Pode fazer dessa maneira aqui ou pode fazer a divisão antes e também multiplicar. Esse aqui é o mesmo procedimento do anterior. Então, eu tenho 4, 5, 7. Tirou a média. 5 mais 7. Vamos fazer esse aqui, que nem a gente colocou a segunda fórmula lá. Ó. Base maior, base menor. Multiplica pela altura, que é 4. 7 mais 5, 12 vezes 4, 48. A metade disso, 24. Certo? Espero ter esclarecido a dúvida de vocês e até o próximo vídeo.